Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar das coisas culturais que eu andei fazendo nessa quarentena. Eu resolvi fazer um vídeo agora porque se eu fosse deixar para fazer no fim do mês, ou melhor, no começo do mês seguinte, em relação às minhas atividades culturais no mês de abril, ia ter muita coisa, o vídeo ia ter que durar umas 3 horas. Então eu resolvi fazer assim, de tempos em tempos. Já voltei a trabalhar, eu fiquei 15 dias de férias e aí eu só tava fazendo vídeo aula, só tava de home office de um dos empregos, o que me permitiu ver bastante coisa, filmes e séries. Mas agora eu já voltei a trabalhar, então talvez neste mês tenha mais um vídeo, Quarentena Cultural 2, mas aí vai ser menos coisa. E ainda assim, no mês seguinte, no começo de maio, eu vou fazer o Abril Cultural, que eu vou falar de tudo, fazer só a referência aqui, a listagem de filmes e séries que vi. E aí eu vou comentar mais sobre os livros. Dessa vez não vou falar de livros, tá? De leituras e andamento, não vou falar nada, senão vai ficar muito longo. Então este vídeo é para indicar. Indicar não necessariamente. Então este vídeo é para falar de filmes, séries e vídeos do YouTube que eu andei vendo e gostei, tá? E de outras coisas por aí na internet. Primeiro que eu vou começar falando dos filmes da Netflix que eu vi. Eu vi O Rei. É um filme sobre Henrique V, ali a gente está falando da Idade Média da Inglaterra, bem aquele cenário das peças de Shakespeare, sabe? Henrique VIII, Henrique tal. Então, é um desses Henriques aí. O que acontece? O pai dele morre e ele sobe ao trono, jovem ainda, e aí ele tem que lidar com todas essas questões medievais de assunção de trono, que é o quê? Sair matando os outros que estão querendo tomar. Na época, as coisas eram resolvidas com flecha e espada, né? Então, assim, pessoas muito próximas que traem. A gente vê isso o tempo inteiro nesses filmes de conquista de território, conquista política, né? Antes de existir diplomacia, as coisas eram mais olho por olho, né? Mais no corpo a corpo. É um filme ok, assim, nada de mais, nada de menos. Grace de Mônaco, não é um filme novo, né? Na verdade, assim, eu não fico vendo o que surge de novo, eu fico vendo o que me interessa, né? Então é um filme de 2014, com a Nicole Kidman no papel da Grace de Mônaco, e é um filme também ok. O que me fez pensar ao assistir esse filme? A gente pensar, Grace Kelly, mulher lindíssima, atriz de Hollywood, vencedora de Oscar, depois se casa com o príncipe de Mônaco. E se a gente está falando de Mônaco, a gente não está falando de qualquer lugar. Eu já estive em Mônaco. É um lugar luxuosíssimo, é um lugar belíssimo. Então percebam, parece que tudo que parece ser sonho da maioria dos mortais, beleza, fama, sucesso, dinheiro, vida de princesa, ela tem. Agora, ela é feliz com essa vida? Bom, a gente não pode dizer que o que acontece no filme é o que aconteceu na vida real, exatamente, ipsis literis. Mas assim, é um filme que faz a gente pensar que o que representa a felicidade para um pode não ser para outro. Uma pessoa que você pensa, ela tem tudo para ser feliz. Então tá, então ela tem tudo e vai sofrer de tédio, é isso? Então ela vai ser infeliz por conta do tédio porque tem tudo. Isso se a gente desconsiderar outros problemas possíveis. Então assim, não existe uma vida plena, feliz e tal. A felicidade está na nossa aceitação das coisas como elas são, as coisas que a gente não pode mudar. E também está na gratidão pelo que a gente tem, a gente conseguiu conquistar, conseguiu ter. Não existe vida perfeita. E se existisse, seria tediosa. Não existe vida perfeita, porque o que é perfeito para mim pode não ser para o outro. Sem falar que a gente muda o tempo todo. O que eu acho perfeito hoje, amanhã eu posso não achar mais. Então assim, estaremos sempre insatisfeitos? Ou entediados? A lavanderia. É engraçado que quando eu vi esse título, e a gente vê logo a imagem da Meryl Streep, o que eu pensava que era? Uma lavanderia mesmo, convencional, sabe? De lavar roupa. Eu não tinha lido nada sobre ele, olha só a inocência. Então, eu começo com Gary Oldman, um dos meus atores favoritos, e o Antônio Bandeiras. Eles fazem uma espécie de apresentação de offshores, né? Todas as tramas, como o capitalismo seduz as pessoas. Antes de capitalismo, eles falam de dinheiro. Depois, como o dinheiro começa a ser monetizado. Porque uma coisa é a moeda, outra coisa é a monetização.
Então eles começam a falar de maneira cínica com o telespectador. Seria como um escritor do século XIX, sabe, que começa a falar com a gente, assim, chama a gente no tete-a-tete. Então eles começam a fazer isso, apresentando o dinheiro, a sedução do dinheiro, de uma maneira muito cínica. E aí eles invadem as cenas todas de coisas que estão acontecendo, falando com a gente, num recurso que faz parecer que eles são figuras alegóricas. Sabe, em artes plásticas, quando a gente tem assim uma cena campestre, matinal, tem uma figura alegórica lá, que é visível para o espectador, mas ali os atores da cena não estão conscientes dessa figura alegórica. É exatamente isso. O que é lavanderia? Ora, lavagem de dinheiro, offshore. Histórias no mundo inteiro que tem ali um fio condutor, a Meryl Streep tá no meio dela, uma senhora que acaba sofrendo, perde o marido num acidente, e aí o barco lá do acidente não tinha cobertura de seguro, ela começa a ir atrás disso, ela percebe que está sendo lesada, a senhorinha vai atrás disso, e as histórias vão se amarrando assim, né? Então você percebe que tem muita gente lucrando no mundo inteiro, às custas de pessoas inocentes que não entendem muito essa dinâmica e tal. Então a gente vê histórias que estão interrelacionadas em diferentes paraísos fiscais. E aí essas figuras alegóricas do Antônio Bandeira e Gary Oldman costurando, apresentando, eles também são personagens, né, das histórias, enfim. É um filme que eu gostei do recurso, gostei do formato. Mais do que do conteúdo, eu gostei do formato. Eu acho que apresentar este conteúdo com este formato fez com que o filme aumentasse de importância e se tornasse mais interessante. Se fosse esse formato, alguma outra história, ou esse conteúdo com outro formato, acho que eu teria gostado menos do que eu gostei. Vi também O Último Vice-Rei. Essa é uma história sobre a independência da Índia. Por que esse último vice-rei? Ele é o enviado da Inglaterra para fazer a transição na Índia, da Índia colonizada pelos ingleses para a Índia independente. Então, assim, Gandhi já tinha feito sua greve de fome, já tinha passado por todo aquele périplo todo. Eles estavam numa situação de transição, de negociação da independência. Então, o último vice-rei foi fazer o papel assim, de um governo de transição. O que está em jogo é que ali na Índia tinha grupos dissidentes, né, que são religiosos também, mas são políticos. Então, os hindus e os muçulmanos. Os muçulmanos queriam dividir a Índia, queriam criar um outro estado. O Gandhi não queria essa divisão de jeito nenhum. E os muçulmanos queriam criar um outro estado, que é o quê? Paquistão, né? A gente sabe que o Paquistão foi criado depois da independência da Índia, foi uma divisão, aí dividiu hindus e muçulmanos. E não adianta, quando há essas divisões de países intermediadas por outros imperialistas que fazem a mediação, muita injustiça, muita atrocidade, muito interesse político passa por cima de tudo. Então, assim, a Inglaterra, ela já tinha negociado com os líderes lá, do que depois se tornou o Paquistão, essa independência, e aí muita gente sofreu. Teve um movimento migratório, assim, de muitas pessoas, muitas famílias foram separadas. É sempre um processo muito doloroso. E é claro que esses países imperialistas sempre têm interesses em petróleo, interesse nisso, naquilo, fazem conchavos. Então eu gostei porque é um filme sobre um episódio aí da história que eu não conhecia muito. E vocês sabem, tudo que eu conheço pouco me interessa mais. E aí eu até coloquei lá na minha listinha de filmes para ver, meu wishlist, Gandhi, o filme que também está na Netflix, mas eu ainda não vi. E por conta disso, eu acabei vendo um outro filme indiano, chama, tô com a cola ali, a terceira Batalha, Panipat. É um filme bem longo, quase 3 horas, e acho que é no século, essa batalha acontece no século XVIII, então assim, a gente está num período bem anterior aí ao que aconteceu no século XX, aí com a independência da Índia. Mas a gente está ali naquele período também de conflito, de conquistas, de cada um querendo defender seu território, os conchavos políticos todos. Então a gente tem aqui o Afeganistão querendo tomar Delhi e tendo ali os guerreiros ali eles chamam de Hindustão, né? Mas Hindustão não é um país, Hindustão é um
subcontinente, seria assim, aquele sul da Ásia. Então, o Hindustão é aquela região, eu acho que essa divisão é mais religiosa, né, do hindu, mas é aquela região do sul da Ásia. Então, Índia, Bangladesh, Malásia, aqueles países ali. Então, Afeganistão querendo tomar ali boa parte do Hindustão, querendo tomar Delhi, e um outro grupo querendo impedir ali. Eles não são necessariamente indianos, esqueci o nome. Como é século XVIII, era outra divisão política. Mas é um filme, assim, que eu gostei médio, porque não precisava ser tão longo. E é meio musical, né? Filme indiano é fogo, né? Tem essa... Não é todo mundo que gosta. Meu irmão detesta esses filmes, que na hora que tá falando, começa a falar, começa a cantar e pular. E, então, tem isso. Se você não gosta, talvez você não goste. Mas assim, não é uma coisa que me incomoda muito. Acho que me incomodaria mais se eu já tivesse visto muitos filmes indianos e com isso. Mas como eu não vi muitos, o que é interessante para mim é saber aí desses conflitos históricos e também ver toda a questão da indumentária, dos hábitos, dos costumes, né? Isso sempre me interessa mais. Vi também A História de um Casamento, é um filme que concorreu ao Oscar agora com a Scarlett Johansson. Eu quase não vejo filmes americanos na Netflix, talvez esse seja o único da lista, não sei. Por quê? Porque filme americano a gente tem acesso fácil sempre. E filmes americanos, assim, muitos me irritam um pouco porque parece que obedecem uma fórmula, as piadas são as mesmas, os fins são previsíveis. Então, assim, não estou generalizando, não estou falando que todos são assim, mas grande parte é assim, o que me incomoda bastante. Mas este não, este é a história de uma separação. É engraçado, é a história de um casamento, o nome. Mas é a história de uma separação. E eu sempre lamento muito as separações, porque assim, normalmente elas acontecem de maneira muito agressiva, as partes ficam magoadas, dificilmente uma separação ela é construída. Porque os começos são construídos, as separações normalmente são rupturas mais agressivas, as pessoas ficam magoadas e tal. E nessa história é um casal com filho e que se separam, mas você percebe que eles se gostam, mas é aquela coisa que não dá pra viver mais, aquela situação. Um erra de um lado, outro acerta do outro, mas você vê ali o desgaste da relação, você percebe o afeto, percebe o desgaste da relação. E este filme ele não caiu muito no que eu acabei de falar sobre os filmes americanos, né, previsível e tal. Não, ele não caiu tanto clichê. Eu achei bem sensível, não é maniqueísta, né? Há muito maniqueísmo nos filmes americanos e isso me incomoda um pouco, né? Eu sei que muita gente vai me xingar por conta disso, mas enfim, eu tenho que falar o que eu penso sobre os filmes. E aqui não, é uma interpretação bem sensível também dos dois atores. E é assim, aquela coisa que você fica... Que pena, né? Que poxa, e é assim mesmo em separação, né? É sempre muito doloroso, é difícil fazer com respeito. Não é um filme assim pretensioso, mas eu achei bem bom. Outro filme que eu vi na Netflix é Bem-vindo a Marly Gaumont, alguma coisa assim, vou colocar o nome certo aqui. É um filme francês. E este filme francês poderia ser americano porque ele tem todos esses clichês, essas coisas que eu falei que normalmente os filmes americanos têm. Já vou explicar. É a história de um médico, um rapaz que se formou médico na França. Ele estudou na França, só que ele é do Zaire, né? O antigo Zaire, que hoje é o Congo. E ele tem família no Zaire. E aí tem uma cidade muito pequena que precisa de um médico, é essa Marly Gaumont. Só que eles nunca viram um negro antes, né? E ele chega lá com a sua família, ele vai ser o médico da cidade. Então ele sofre preconceito, as pessoas não aceitam ele. Então este é um filme que ele toca nessa situação sensível do preconceito, da aceitação, da exclusão e tudo mais. Só que ele é bem óbvio. A gente já sabe como vai terminar, a gente já sabe as coisas que vão acontecer. É disso que eu não gosto nos filmes americanos, entendeu? Por que eu falei que isso poderia ser americano, mas é francês? Não parece um filme francês, como esses filmes franceses que a gente está acostumado e muita gente não gosta. Ele parece mais um filme americano. As piadas, inclusive com negros, aquelas coisas todas estão lá. O tema é importante, mas não é conduzido com a seriedade que deveria. Então, assim, sempre tem uma piadinha para deixar mais leve e tal, e não sei, né?
desgostei muito não, assim, eu achei que foi óbvio demais. Agora, a série que eu comecei a ver, e só tem uma só porque vocês já vão entender, é a Presepada. Eu comecei a ver a série O Último Guerreiro Otomano. E essa série, ela tem 5 temporadas. Mas cada temporada tem a duração de uma novela da Globo. Então, assim, pense que são temporadas com 100 episódios, 90 episódios e tudo mais. E se você está falando de 5, poderiam ser 5 novelas da Globo. Comecei a ver por conta da quarentena. Né? Tô achando que eu vou ter eternidade na quarentena. Já voltei a trabalhar, tô com essa série aí. Mas por que que eu comecei a vê-la? Porque me interessa sobre Oriente Médio. E pensem que, se a gente está falando do Império Otomano, a fundação do Império Otomano, o Império Otomano durou uns 7 séculos. A gente está falando aqui do século XIII, vai até o Império Otomano. A queda dele é depois da Primeira Guerra Mundial. Então pensem que a série é longa, mas tem por que ser longa, né? Então eu tenho aí até o fim da vida para assistir essa série. Então é claro que eu estou na primeira temporada ainda, acho que tem 76 episódios. Pense que uma temporada é maior que uma série comum de 6, 7 temporadas. Pensem nisso. Mas enfim, comecei e vou terminar. Não sei quando, mas eu vou terminar. Então é sobre a fundação do Império Otomano. A gente está lidando com grupos nômades ainda ali na região da Turquia, na região da Anatólia. Então, o grupo que resistiu à invasão dos mongóis, aí estão querendo um pedaço de terra para cultivar, e tem toda aquela questão dos templários, dos sultões, toda aquela questão que me fascina, né? Essas coisas que eu conheço pouco. E a gente está falando ainda, como personagem central, o Ertugrul, sei lá, não sei nem pronunciar o nome dele. Ele, que é o pai, né, na história ainda não apareceu, mas ele vai ser o pai do Osman I, que é o que dá o nome ao Império Otomano. Osman em turco, eu acho que é otomano, sei lá, alguma coisa assim. Então, o Osman I que vai fundar o Império Otomano. A gente está falando aqui do pai dele, que é um grande guerreiro que facilita, é o grande guerreiro que abre os caminhos para o filho depois criar este império. Então, um grupo que deixa de ser nômade ali na Turquia e depois conquista o território assim do Oriente Médio, norte da África, até mesmo europeu, parte ali da Europa. Eu estou gostando, né? Claro que o ritmo, o avanço das coisas não é muito rápido, né? Porque são muitos capítulos, mas eu estou gostando. Já vi 20 capítulos. Aproveitei também que Petra Belas Artes liberou o streaming dela, aí comecei a ver uns filmes. Ali tem vários filmes bons, aqueles filmes arte de grandes cineastas. Eu vi 2 filmes. Eu vi Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, que é um filme de 1986. Então pense, o filme é de 86, ganhou Oscar e tudo mais, e ele foi feito antes da queda do Muro de Berlim. Então assim, a gente está ali ainda nos países da Cortina de Ferro, a gente tem ali Iugoslávia, não havia divisão ainda, a gente tem ali sérvios e tudo mais. Um pai de família, ele é preso depois de publicar uma charge, uma piada assim no jornal, com Marx e tudo mais, fez uma piada lá. E foi preso, levado para tipo, um campo de concentração lá, ficou um tempo. E a família dele, né, ficou lá à espera, lidando com essa situação. Este filme me fez lembrar muito aquele livro do Kundera, A Brincadeira, que o cara ali na Tchecoslováquia faz uma brincadeira, viva Trotsky, não sei o que, por conta disso ele é preso, mandado para o campo de concentração. Trabalhos forçados, eu acho, né? Concentração, trabalhos forçados, é preso e depois quer se vingar. Aqui não há vingança, mas é uma situação muito parecida. Outro filme que eu vi pelo streaming também foi Todas as Manhãs do Mundo, com base num livro homônimo do Pascal Quignard, que eu inclusive li. Eu tinha começado a ler, não tinha terminado, e dessa vez eu li por conta do filme. A história se passa no século XVII, um senhor jansenista com 2 filhas e tal, ele é professor de música e vai lá um jovem muito ambicioso ter música com ele, se envolve com a filha e tal, depois esse jovem vai tocar na corte. Então essa relação aí da música com
essa família e este jovem que no filme é o Gerard Depardieu, que faz o papel desse jovem musicista aí que aprende tudo com um cara lá e depois vai pra corte. É um filme ok. O filme é bem fiel ao livro, de modo que eu ia até cotejando. Eu li o livro em francês e vi o filme em francês. Assim, as falas parecem que são realmente extraídas assim, do livro, sabe? As mesmas palavras. Vídeos do YouTube, canais que eu descobri. Uma coisa que eu queria indicar para vocês é o curso História da Arte da História Online. É para vestibular. Este é um canal de História Online para vestibular, mas eu gosto muito de seguir. Sempre que posso, eu assisto. Tem sobre atualidades, enfim, sobre tudo, situação política e tudo mais. E aí tem um professor, tipo, associado, que está dando um curso de História da Arte para vestibular, mas enfim, é muito bom. Que é o Fernando Caiafa, eu acho. E tô gostando porque eu já fiz curso de História da Arte no MASP e tudo mais, mas assim, sempre que eu estudei História da Arte, a ênfase sempre foi no século XIX. O que pra mim tá ótimo, porque é o tipo de arte que eu mais gosto, arte moderna. Se eu pudesse ter quadros nesta casa, eu teria dos modernistas Manet, sei lá, Gauguin, Cézanne, Matisse, eu teria esses caras aqui pendurados na minha parede. Esse curso de História da Arte, estou começando com a arte rupestre, então assim, sobre arte grega, romana e tal, e aí eu tô achando bem legal, porque eu já vi 8 aulas, né, acho que a cada semana liberam uma, então a gente já passou por grega, romana, egípcia e tal, e a gente tá na romana, eu acho. Eu indico, então são vídeos de, sei lá, 30 minutos e tal, que dá um panorama bom. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Um outro canal que eu indico descobrir recentemente é de uma moça chinesa, acho que ela acho que o nome dela é Liziki, Liziki. Os vídeos quase não são falados, mas assim, os vídeos dela têm milhões de acessos. Ela tem milhões de seguidores. Tem vídeo dela que é 50 milhões de visualizações. Pensem. Os vídeos dela mostram o processo de fabricação das coisas, de cultivo, ela mora acho, com a avó, com outras pessoas, mas sempre começa assim, ela vai colher alguma coisa, ou ela vai plantar alguma coisa, depois ela cozinha aquilo e tal. A gente está ali lidando com a produção medieval praticamente das coisas. Então assim, tem o episódio do arroz. Ela planta o arroz, aí a gente aprende ali sobre as várias etapas do plantio do arroz, a irrigação, depois ela colhe, depois seca, depois descasca, depois soca, aí depois ela faz N pratos com aquele arroz e serve a prova dela. Percebe? Aí tecido, ela quer um vestido, ela vai lá, macera, faz a tinta, tinge o tecido, ela costura o tecido, depois ela veste o vestido. Então assim, não são vídeos longos, mas é um processo completo. E aí ao mesmo tempo, você vê que o vídeo é filmado com a qualidade, com a fotografia belíssima. Você vê assim, uma aranha tecendo a teia, o orvalho na flor. A fotografia é belíssima, você está ali num contraste de métodos quase medieval de preparação de coisas, mas com alta tecnologia de gravação. A gente vê lá, ela tem um celular, em alguns episódios a gente vê, mas se for assim, a gente não vê nada mais elétrico ali. Ela usa fogão a lenha, forno a lenha, usa pedra para socar, madeira. É muito legal, eu tô apaixonada por esse canal, assim, serve pra gente ver como a vida pode ser mais simples, mas tudo, eu olho assim, fico naquele estado assim, contemplativo, me acalma, sabe? A última coisa que eu quero indicar para vocês é uma visita virtual da Caverna de Lascaux. Um tour virtual pela Caverna de Lascaux, é uma caverna assim, que tem, sei lá, uns 14 mil anos. Foi descoberta no período da Segunda Guerra e com desenhos rupestres belíssimos. Assim, o Picasso foi até lá, o Picasso foi nas cavernas de Lascaux, de Altamira e tal. E assim, o tour é fantástico. Eu sempre indico para os meus alunos, há uns 3 ou 4 anos já, que eu uso este vídeo, o tour pelas cavernas de Lascaux, que não estão mais abertas ao público. Mas é uma coisa fenomenal, o que o ser humano é capaz de produzir com poucos recursos. Então, eu indico. Inclusive, numa das aulas de História da Arte, ele fala dessa caverna. E eu gostei bastante, porque eu também uso essa caverna para falar
daquele contexto. E aí eu já indico para vocês, vou deixar aqui embaixo um link, tour virtual por essa caverna. Então é isso, percebam que já é bastante coisa, entenderam porque eu tive que fazer um vídeo separado? É assim, quando eu tiver mais uma porção de coisas pra falar pra vocês, eu venho e faço outro vídeo, tá bom? Muito obrigada por assistir, me conta o que vocês assistiram, o que vocês me indicam, tá bom? Obrigada, beijos e tchau, tchau.